Se você gosta de histórias emocionantes com soldados, coragem e destinos cruzados, prepare-se para conhecer Dona Marina e o Menino Misterioso. Ela era dona de um pequeno restaurante no interior, sempre aberto para quem tivesse fome e alma cansada. Todos os dias, à mesma hora, um garoto magro e calado entrava, sentava na mesma mesa e comia em silêncio. Ele nunca trazia dinheiro, mas também nunca pedia nada. Marina, em silêncio, colocava o prato diante dele e voltava para a cozinha. O garoto agradecia apenas com um olhar, sem dizer uma palavra sequer. Aquela rotina se repetiu por semanas, depois por meses. Algo no olhar do menino dizia que havia dor ali, e talvez uma história que ele não podia contar. Quer acompanhar histórias emocionantes e inspiradoras como essa? Inscreva-se agora para receber conteúdos exclusivos, atualizações e narrativas que vão além do óbvio. Não perca nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Marina era viúva de um sargento do exército e sabia reconhecer nos olhos de alguém a marca de quem já enfrentou batalhas. Embora o menino fosse jovem demais para isso, seus gestos pareciam treinados, discretos, como se tivesse aprendido a desaparecer. Os clientes do restaurante estranhavam sua presença, mas Marina pedia que não se metessem. Em seu coração, ela sentia que aquele garoto carregava mais do que fome, carregava um segredo. Em certos dias, ele parecia cansado demais para sua idade, como se não tivesse dormido a noite inteira. Em outros, ele observava discretamente os carros que passavam, como se esperasse algo. Marina começou a guardar uma sobremesa especial só para ele, que aceitava com um tímido sorriso. E assim, aquele silêncio compartilhado entre os dois virou um ritual. A cidadezinha era tranquila, mas próxima de um campo de treinamento do exército. De tempos em tempos, militares apareciam por ali para comer, treinar ou simplesmente descansar. O menino evitava qualquer contato com os homens fardados, o que não passou despercebido por Marina. Ela começou a desconfiar que havia uma ligação entre ele e os militares, mas não queria pressioná-lo. Sua filosofia era simples: se alguém precisa de comida e silêncio, eu ofereço os dois. Numa tarde chuvosa, o menino chegou com a roupa molhada e um corte no braço. Marina cuidou do ferimento com delicadeza, sem perguntar o que havia acontecido. Ele olhou para ela com lágrimas contidas e Marina soube que estava fazendo a coisa certa. O restaurante de Marina era simples, mas acolhedor. As paredes eram cheias de fotos antigas do seu marido no tempo do exército, em missões e com companheiros de farda. O garoto sempre olhava aquelas fotos com atenção, especialmente uma onde o sargento sorria com um grupo de soldados jovens. Um dia, Marina pegou o menino encarando uma foto por longos minutos. Ele era meu marido, disse ela, apontando para o homem no centro da imagem. O menino assentiu, como se já soubesse. Sem dizer uma palavra, ele tocou brevemente a moldura com os dedos e voltou para a mesa. A partir daquele dia, sua postura mudou. Mais respeitosa, mais alerta, como se reconhecesse em Marina mais do que uma cozinheira. Marina começou a perguntar discretamente aos soldados que passavam se conheciam algum menino que poderia ter fugido de alguma base. Nenhum deles soube responder, mas um sargento comentou algo curioso. Temos programas de treinamento especial para jovens talentos, mas são confidenciais. Essa frase ficou martelando na cabeça de Marina por dias. E se aquele garoto fosse parte de algo assim? E se estivesse sendo testado ou, pior, estivesse fugindo de algo perigoso? Ela decidiu que continuaria cuidando dele, mas também começou a observar mais. Em casa, ela anotava tudo o que lembrava dos gestos e expressões do menino, como uma detetive em silêncio. A intuição de mulher que conheceu o exército por dentro dizia: aquele garoto não era comum. Numa manhã,
O garoto chegou com um envelope amassado no bolso da calça. Ele não disse nada, mas deixou o envelope sobre a mesa antes de sair às pressas. Marina, surpresa, esperou ele desaparecer na rua antes de abrir. Dentro havia um recorte de jornal antigo sobre uma missão do exército que deu errado com soldados desaparecidos. No canto, uma anotação escrita à mão dizia: "Meu pai estava lá." Marina gelou. O garoto era filho de um soldado desaparecido em missão. Isso explicava tanta coisa. O silêncio, o medo, o olhar desconfiado. Ela segurou o papel com força, sentindo que estava prestes a desvendar algo muito maior do que imaginava. Nas semanas seguintes, o garoto continuou vindo, mas parecia mais inquieto. Olhava para os lados com mais frequência, como se soubesse que estava sendo observado. Marina decidiu agir com cautela, mas começou a buscar informações sobre a missão mencionada no recorte. Conversou com um antigo amigo do marido que ainda tinha conexões dentro do exército. Ele prometeu investigar discretamente, mas pediu que ela tomasse cuidado. "Se esse menino estiver envolvido com alguma operação secreta, há riscos para vocês dois", alertou. Marina sabia que o perigo existia, mas sua decisão estava tomada. Ela protegeria o garoto com tudo o que tivesse, como se fosse seu próprio neto. O restaurante se tornava agora não só um refúgio, mas um escudo. Em uma tarde ensolarada, 2 homens estranhos apareceram no restaurante. Usavam roupas civis, mas Marina reconheceu no porte e no olhar. Eram militares. Eles pediram café, observaram o ambiente e perguntaram casualmente sobre o movimento. Marina manteve a calma e respondeu com gentileza, mas os olhos dos homens procuravam algo. Quando o menino chegou, parou na porta ao vê-los, hesitou e então entrou mesmo assim. Ele se sentou e ficou em silêncio, mas o suor em sua testa o denunciava. Os homens o observaram por alguns segundos, trocaram um olhar e pagaram a conta sem dizer mais nada. Quando saíram, Marina se aproximou do garoto e colocou a mão sobre sua. "Estou com você, seja lá o que for." Aquele episódio fez Marina redobrar a atenção. No dia seguinte, ela fechou o restaurante mais cedo e levou o garoto até sua casa. Ofereceu um banho, roupas limpas e um jantar reforçado. Naquela noite, pela primeira vez, ele falou mais de uma frase. "Meu pai era do exército. Ele desapareceu em missão há 3 anos. Minha mãe morreu pouco depois." Marina escutava sem interromper, o coração apertado. "Eu fugi da base onde me colocaram. Estavam me treinando, mas eu não queria isso." Marina entendeu que ele não era apenas um fugitivo. Era um garoto que perdeu tudo, tentando encontrar um propósito. E ela prometeu ali mesmo que não deixaria que ele enfrentasse isso sozinho. Nos dias seguintes, Marina agiu com mais prudência. Usou contatos do tempo de casada para enviar mensagens aos canais corretos do exército, sem expor o garoto. Queria que soubessem que ele estava seguro, mas que também respeitassem sua decisão de ficar. O restaurante voltou a abrir, mas agora sob sua vigilância atenta. O menino voltou a sorrir timidamente, ajudava na cozinha e até lavava pratos. Aos poucos, ele parecia reencontrar a paz, mesmo com o passado ainda o cercando. Os clientes notavam a mudança e Marina dizia apenas que ele é da casa agora. Mas ela sabia que algo grande estava por vir. E, de fato, o exército estava prestes a bater na porta, não com ordens, mas com gratidão. Na manhã seguinte, Marina acordou com o som de um motor pesado na rua de terra. Um jipe militar parou em frente ao restaurante, o mesmo modelo que usavam em missões oficiais. 3 soldados desceram, seguidos por um homem de farda diferente, com insígnias de patente alta. O coração de Marina acelerou e o garoto correu para os fundos instintivamente. Ela saiu para fora, com o avental ainda na cintura, mantendo a postura calma. O oficial se apresentou como Coronel Leôncio, do Comando de Inteligência Militar.
Disse que vieram por um motivo nobre e não para prender ninguém. Marina os convidou para entrar e ofereceu café, tentando esconder a tensão nas mãos. Dentro do restaurante, o coronel foi direto ao ponto. Estamos aqui por causa do menino que você protege. Marina o encarou firme, mas com respeito. O coronel explicou que o garoto se chama Rafael e que faz parte de um projeto ultra-confidencial iniciado após a missão onde o pai dele desapareceu. Ele revelou que Rafael tem habilidades especiais de análise, observação e raciocínio, treinado desde pequeno em simulações militares. Após a morte da mãe, foi enviado a um centro de instrução, mas fugiu antes de ser oficializado. Ele não está em perigo conosco. Ao contrário, queremos agradecer à senhora por tê-lo mantido a salvo. Marina respirou fundo, absorvendo cada palavra com cuidado. Ela sabia que aquele momento mudaria tudo. Rafael, que escutava escondido, atrás da porta, entrou com passos lentos. Ele olhou diretamente para o coronel e perguntou: "Vocês vão me levar de volta?" O coronel sorriu com gentileza e respondeu: "Só se você quiser, filho." Marina observava os dois como uma mãe leoa pronta para proteger. Rafael hesitou por alguns segundos e então balançou a cabeça negativamente. "Quero ficar aqui. Aqui é a primeira vez que me sinto normal." O coronel assentiu, respeitando sua escolha. "Então, nossa missão aqui é diferente. Viemos fazer outra coisa." Marina e Rafael se entreolharam sem entender, até que o coronel tirou um envelope grosso do bolso. Dentro do envelope havia uma carta oficial de agradecimento das Forças Armadas, assinada pelo comandante do Exército. Também havia um selo de honra civil, reservado a cidadãos que contribuíram significativamente com causas militares. Marina ficou sem palavras ao ler o documento. "Nunca imaginei que cozinhando e calando estaria ajudando o exército", disse ela, emocionada. Rafael segurou sua mão com força como quem encontra raízes. O coronel continuou: "O que a senhora fez foi mais do que alimentar um garoto. Foi salvar um soldado antes mesmo de ele se tornar um." Aquela frase ficou gravada na alma de Marina. E Rafael olhou para ela como quem finalmente reconhece uma família. Nos dias seguintes, a presença do exército causou burburinho na cidade. Vizinhos comentavam, clientes perguntavam. Mas Marina mantinha a descrição. Os soldados começaram a frequentar o restaurante com mais frequência, não por obrigação, mas por respeito. Rafael começou a se soltar, conversava mais, ajudava a servir mesas e lavava panelas com entusiasmo. O coronel voltou algumas vezes para verificar como ele estava, sempre mantendo a postura amigável. Numa dessas visitas, trouxe uma notícia inesperada. Havia uma vaga aberta para um curso civil de estratégia e inteligência patrocinado pelo Exército. "Você não precisa ser soldado, Rafael, mas pode usar o que aprendeu para o bem." Rafael aceitou o desafio com um brilho novo nos olhos, e Marina sentiu um orgulho silencioso crescer em seu peito. Rafael começou a estudar remotamente com aulas enviadas pelo próprio Exército. Ele se dedicava com afinco, dividindo o tempo entre os livros e o restaurante. Os clientes começaram a notar sua inteligência e gentileza e o apelidaram de Cadete do Fogão. Marina adorava o novo clima do restaurante, cheio de esperança e propósito. Certo dia, Rafael organizou uma pequena homenagem para ela, com a ajuda dos soldados e moradores. Ele preparou um almoço completo, serviu todos os presentes e, no final, leu uma carta de gratidão. Marina chorou pela primeira vez em público, emocionada com o reconhecimento. Era como se o restaurante tivesse se tornado um quartel de afeto e resistência. E aquela história de dois desconhecidos virava agora uma lenda local. O tempo passou e a história de Marina e Rafael chegou aos ouvidos da mídia regional.
Um pequeno jornal fez uma matéria com fotos e relatos, exaltando o gesto dela e o recomeço dele. Com isso, outras famílias militares começaram a visitar o restaurante, trazendo suas histórias e buscando consolo. O local se transformou em um ponto de encontro para veteranos, jovens soldados e mães de recrutas. Rafael escutava cada relato com atenção, como se estudasse mais sobre a alma humana. Marina criava pratos com nomes inspirados em batalhas e heróis nacionais. O restaurante ganhou fama como o quartel da Dona Marina. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que sua missão ainda estava viva. O exército decidiu oficializar o restaurante como ponto de apoio simbólico para soldados em trânsito. Um brasão foi colocado na entrada e uma placa dizia: "Aqui, a honra é servida junto com o café." Rafael se tornou embaixador informal de jovens como ele, provando que nem todo talento precisa estar no campo de batalha. Ele ajudava novos recrutas a lidarem com o medo, a disciplina e o afastamento das famílias. Marina continuava como a matriarca silenciosa, com conselhos simples e acolhimento real. Os dias de insegurança haviam dado lugar a um novo propósito: alimentar corações feridos com comida e humanidade. O coronel Leôncio passou a frequentar o local não como militar, mas como amigo. E o restaurante, antes pequeno, agora era um símbolo de resistência emocional. Durante uma cerimônia militar em Brasília, o nome de Dona Marina foi citado como exemplo de cidadania e solidariedade. Rafael, convidado especial, fez um discurso emocionante em frente a oficiais e autoridades. Ela me salvou sem armas, sem perguntas, apenas com arroz, feijão e amor. A plateia se levantou aplaudindo, muitos com lágrimas nos olhos. O exército entregou a Marina uma medalha simbólica, dizendo que sua atitude salvou mais do que uma vida. Resgatou um futuro. De volta à cidade, uma faixa foi estendida na praça principal. "Obrigado, Dona Marina." Rafael agora tinha amigos, projetos e sonhos, mas nunca deixou o restaurante. Ele sabia que aquele era seu quartel-base, onde tudo havia começado. Naquele fim de tarde, o restaurante estava mais cheio do que nunca. Soldados, civis, jovens e idosos dividiam as mesas como se fossem da mesma tropa. Marina, com os cabelos grisalhos presos num coque, sorria enquanto observava Rafael atender clientes com firmeza e carinho. Ela sabia que não podia mudar o mundo inteiro, mas podia mudar o mundo de alguém, e isso já bastava. Rafael ainda olhava de vez em quando para a porta como se esperasse o pai que nunca voltou. Mas agora, ele fazia isso com serenidade. Não, mas com dor. O restaurante virou um lar para muitos, mas principalmente para ele, e o exército que o havia treinado agora o respeitava como cidadão. O silêncio daquele menino desconhecido, enfim, virou voz. O tempo passou, mas a memória dos primeiros dias de silêncio e medo nunca deixou o coração de Marina. Rafael, agora com feições mais maduras, carregava nos olhos uma mistura de paz e determinação. Ele continuava estudando estratégia militar, sempre conectado com oficiais e instrutores do exército. Aos poucos, passou a ministrar oficinas para adolescentes da cidade, ensinando liderança e inteligência emocional. Muitos desses jovens eram filhos de militares deslocados ou em missão. O restaurante virou também sala de aula, onde o saber era servido com pão de queijo e suco natural. Marina ria ao ver que seu pequeno negócio agora tinha até uma lousa na parede dos fundos. A vida, que antes era rotina silenciosa, agora era um quartel de esperança. Certa manhã, uma carta oficial chegou pelos correios com o brasão da Presidência da República. Era um convite para Marina e Rafael comparecerem a uma cerimônia nacional de reconhecimento civil. Rafael se espantou com o peso do evento, mas Marina apenas sorriu, como quem já sabia que algo grande viria. Eles viajaram juntos,
pela primeira vez saindo da cidade onde tudo começou. Ao chegarem em Brasília, foram recebidos por oficiais e jornalistas que já conheciam a história deles. Rafael manteve a postura firme, enquanto Marina parecia mais preocupada com a roupa que usava do que com a fama. Na cerimônia, foram homenageados como símbolos da união entre civis e militares. E naquele palco, a história dos dois virou um exemplo para todo o país. Após o evento, as redes sociais explodiram com vídeos da cerimônia e depoimentos emocionados. Jornalistas queriam entrevistas, emissoras buscavam documentar a trajetória dos dois. Rafael se manteve discreto, sempre deixando Marina em primeiro plano. Ele dizia: "Ela é a comandante dessa missão." Marina, por sua vez, só pedia para continuar fazendo o que fazia, cozinhar e ouvir histórias. O restaurante passou a receber turistas e curiosos de várias partes do Brasil. Muitos queriam conhecer o garoto do silêncio e a mulher que alimentava soldados com o coração. Mas por trás da fama, o que realmente permanecia era a conexão entre os dois. E o restaurante seguia, firme como trincheira de afeto. Rafael recebeu uma proposta oficial do Exército: ser consultor em projetos sociais de reintegração para jovens cadetes. Era uma missão civil, mas com impacto militar direto. Ele aceitou com orgulho, mas deixou claro que sua base sempre seria o restaurante de Marina. Criou um programa chamado Tática do Bem, que unia disciplina militar com acolhimento emocional. Oficiais passaram a frequentar os treinamentos, encantados com os resultados. Marina assistia tudo com olhos marejados, orgulhosa do homem que Rafael estava se tornando. Ela dizia: "Antes, ele mal falava. Agora, lidera como um general de coração." O nome dele começou a circular entre os comandos das Forças Armadas. E a origem de tudo sempre era lembrada: um prato de comida e um gesto silencioso. Com o sucesso do programa, Rafael foi convidado para representar o Brasil em um encontro internacional sobre juventude e defesa. Ele embarcou com o apoio do Exército e do próprio Ministério da Defesa. Antes de ir, deixou Marina encarregada de continuar as atividades locais, com apoio de 2 jovens que ele mesmo treinou. Em seu discurso no exterior, Rafael contou sua história começando pelo silêncio, passando pelo prato de comida e chegando até a farda sem armas. O auditório se emocionou e o nome dele passou a ser conhecido fora do Brasil. Marina acompanhava, tudo pela TV da cozinha, entre uma fornada de pão e uma panela de feijão. Ela nunca buscou glória, mas recebeu tudo que o amor sincero pode oferecer. E sabia que o menino que alimentava agora alimentava o mundo com sua história. De volta ao Brasil, Rafael foi recebido com uma pequena cerimônia militar na entrada do restaurante. Os soldados formaram uma fileira e bateram continência ao garoto que um dia chegou calado e faminto. Marina chorou ao vê-lo ser tratado como um herói. Não por combate, mas por compaixão. Ele agradeceu cada um com um aperto de mão e um sorriso discreto. Naquela noite, o restaurante lotou e todos quiseram ouvir sobre a viagem. Rafael contou sobre as culturas diferentes, mas destacou que nenhuma história era igual à deles. E pela primeira vez pediu para falar no microfone. Sua fala começou com: "Tudo começou com um prato de comida." E terminou com todos de pé, aplaudindo de coração. O Exército enviou uma equipe de filmagem para registrar a trajetória de Marina e Rafael em um documentário oficial. Foram dias de gravação, entrevistas e memórias sendo revividas. Marina mostrou o velho caderno de receitas, ainda manchado de gordura e lágrimas. Rafael levou os cinegrafistas até o antigo quarto onde dormia escondido, atrás do estoque. Cada detalhe emocionava os militares, que viam ali um tipo de heroísmo diferente. O documentário foi lançado com o título Silêncio, Esperança e Aço.
Exibido em escolas militares e bases por todo o Brasil, virou referência em humanidade dentro das Forças Armadas. Marina assistiu em silêncio, de mãos dadas com Rafael. E quando o filme terminou, olhou para ele e disse: "Missão cumprida. Meu filho, o restaurante foi ampliado com doações da comunidade e do Exército. Ganhou uma área de convivência, espaço para palestras e uma cozinha industrial. Marina contratou jovens em situação de vulnerabilidade, treinando-os não só para cozinhar, mas para sonhar. Rafael criou um núcleo de apoio psicológico em parceria com profissionais voluntários. As Forças Armadas oficializaram o espaço como um centro de referência em integração social. Soldados de licença vinham ali para curar não só o corpo, mas a alma. E o que começou com feijão e arroz, agora alimentava também coragem, propósito e reconciliação. O restaurante virou um santuário e Marina, sua santa padroeira informal. Num fim de tarde chuvoso, Rafael sentou com Marina na varanda do restaurante. Ambos em silêncio, como nos velhos tempos. Ele olhou para o céu e disse: "Se meu pai estivesse vivo, acho que teria orgulho." Marina apenas apertou sua mão, com o olhar cheio de lágrimas. O som da chuva misturava-se ao das vozes felizes dentro do restaurante. Ali, em meio ao cotidiano, morava uma história épica que poucos acreditariam se não tivessem vivido. O Exército, a cidade e o Brasil reconheceram, mas o que importava mesmo era aquele momento simples. Entre pratos servidos e abraços trocados, o passado se curava. E o futuro se construía sem pressa, uma refeição de cada vez. Anos depois, uma nova placa foi colocada na entrada do restaurante. Nela, lia-se: "Aqui começou a história de um garoto e uma mulher que venceram a guerra do silêncio com amor." Rafael, agora um homem feito, continuava seu trabalho de impacto nacional. Marina, mais velha, ainda preparava o café com as próprias mãos, todos os dias. O restaurante virou ponto de referência no mapa do Exército, símbolo de paz em tempos difíceis. Escolas faziam excursões para conhecer o local, ouvir a história e comer o famoso prato do dia. E mesmo que o tempo levasse as cores das paredes, a essência jamais se apagava. Porque no coração do Brasil havia um lugar onde o amor alimentava soldados e transformava destinos. E essa história nunca será esquecida. Gostou da história? Quer mais conteúdos transformadores e inspiradores? Então, não deixe de se inscrever. Ative as notificações para receber em primeira mão novos capítulos, relatos e histórias que celebram o verdadeiro significado do respeito e da coragem. Sua inscrição faz toda a diferença. Junte-se a nós.